Há momentos em que nada aconteceu ainda e, mesmo assim, alguma coisa dentro de você já não consegue voltar ao que era. Nenhuma pessoa nova entrou claramente em sua vida. Nenhuma promessa foi feita. Nenhuma história começou. Mas algo mudou. Relacionamentos que antes pareciam interessantes começam a parecer vazios. Certos tipos de atração perdem força. Conversas que antes alimentavam expectativa agora produzem uma estranha sensação de distância. E então surge uma pergunta difícil de explicar. Por que você sente que está se preparando para algo que ainda não consegue ver? Talvez seja exatamente aqui que a psicologia de Carl Jung ofereça uma perspectiva mais profunda sobre aquilo que tantas pessoas chamam de conexão destinada. Não como uma promessa romântica de que existe alguém perfeito caminhando inevitavelmente em sua direção, mas como um processo muito mais misterioso. Às vezes, antes de uma pessoa importante entrar em nossa vida, a própria psique começa a reorganizar aquilo que seremos capazes de reconhecer quando ela chegar. O primeiro sinal, portanto, pode não ser a presença de alguém. Pode ser o desaparecimento silencioso de antigas versões de você. Você percebe que já não consegue desejar da mesma maneira. Aquilo que antes parecia paixão começa a revelar ansiedade. Aquilo que parecia química começa a mostrar instabilidade. Aquele homem emocionalmente inacessível que antes despertaria sua necessidade de conquista já não possui o mesmo poder. E isso pode causar estranheza. Porque durante muito tempo talvez você tenha aprendido inconscientemente que amor precisava vir acompanhado de dúvida, esperar mensagens, interpretar silêncios, tentar descobrir o que ele realmente sente, sentir alívio quando ele volta e medo quando desaparece. Essa alternância cria intensidade, mas intensidade não é necessariamente profundidade. E quando sua psique começa a compreender essa diferença, antigos padrões deixam de parecer tão fascinantes. Jung acreditava que grande parte daquilo que chamamos de atração não nasce apenas da pessoa que está diante de nós. Nasce também daquilo que projetamos sobre ela. Desejamos alguém e, sem perceber, desejamos através dessa pessoa partes desconhecidas de nós mesmos. É por isso que algumas atrações parecem quase sobrenaturais no início. A pessoa mal chegou, mas já carregamos sobre ela expectativas, símbolos, desejos e histórias que existiam muito antes daquele encontro. No homem, esse processo pode aparecer de maneira particularmente intensa através daquilo que Jung chamou de anima. Ele encontra uma mulher e sente que existe algo diferente nela. Talvez não consiga explicar, talvez nem queira explicar. Mas alguma característica toca uma imagem feminina profundamente armazenada em seu inconsciente. Ele sente curiosidade. Depois atração. Depois uma familiaridade estranha. E quanto mais essa mulher toca partes dele que permaneceram reprimidas, mais contraditório seu comportamento pode se tornar. Ele se aproxima e depois recua. Mostra interesse e logo tenta parecer indiferente. Procura sua presença, mas quando percebe que está emocionalmente envolvido, cria distância. Por quê? Porque aquilo que o atrai também ameaça a identidade que ele construiu. Um homem que aprendeu a viver através do controle pode tolerar desejo. O que talvez não consiga tolerar facilmente é vulnerabilidade. Desejo ainda permite que ele imagine estar no comando. Vulnerabilidade revela que alguém passou a ter importância, e essa diferença muda tudo. Talvez neste exato momento exista um homem vivendo esse processo sem compreender completamente o que acontece dentro dele. Ele conhece pessoas, segue sua rotina, parece emocionalmente funcional. Mas certas relações já não o satisfazem da mesma maneira. Ele talvez não saiba por quê. A superficialidade que antes parecia confortável começa a produzir vazio. Conversas previsíveis cansam. Conquistas que alimentavam seu ego deixam uma sensação estranha depois. Algo dentro dele também está mudando. E aqui surge uma possibilidade fascinante. Duas pessoas podem estar se aproximando psicologicamente antes de se aproximarem fisicamente. Não porque exista necessariamente uma força mística movendo cada detalhe, mas porque ambas podem estar atravessando processos internos que as tornam capazes de reconhecer um tipo diferente de vínculo. Ela está deixando de confundir ansiedade com amor.
Ele está começando a perceber que controle emocional não significa maturidade emocional. Ela começa a desejar presença em vez de perseguição. Ele começa a sentir falta de profundidade mesmo antes de saber onde encontrá-la. Dois movimentos separados, até que os caminhos se cruzam. E quando isso acontece, o encontro pode produzir uma sensação desconcertante. Você olha para alguém que acabou de conhecer e existe alguma coisa estranhamente familiar. Não familiar porque você literalmente o conhecia antes. Familiar porque alguma parte da experiência parece tocar um conteúdo antigo. A conversa flui de maneira diferente. O silêncio não exige preenchimento. Você percebe detalhes nele sem saber por que está prestando tanta atenção. E talvez ele faça exatamente o mesmo. O olhar permanece alguns segundos além do necessário. Ele se lembra de alguma coisa pequena que você mencionou. Faz uma pergunta que ultrapassa a superfície. Depois percebe que revelou interesse demais e recua ligeiramente. É quase imperceptível, mas existe tensão, porque o inconsciente frequentemente reconhece antes que o ego consiga explicar. É aqui que muitas pessoas cometem um erro. Elas tentam transformar imediatamente essa sensação em certeza. É ele, é destino. Esses sinais provam. Mas Jung provavelmente desconfiaria dessa pressa, porque o inconsciente também projeta. E uma projeção poderosa pode parecer exatamente como destino. Você pode sentir que conhece alguém profundamente, quando, na verdade, está conhecendo a imagem que colocou sobre essa pessoa. Por isso, o verdadeiro sinal de uma conexão destinada não está apenas na intensidade do começo. Está naquilo que acontece quando a fantasia começa a desaparecer. Uma conexão baseada somente em projeção começa a enfraquecer quando a pessoa real aparece. Mas uma conexão psicologicamente profunda pode fazer algo diferente. Quanto mais você percebe as imperfeições, mais curiosidade existe. Quanto mais ele percebe que você não corresponde perfeitamente à imagem idealizada em sua mente, mais algo verdadeiro começa a substituí-la. Ele deixa de desejar apenas aquilo que imaginou sobre você. Começa a querer conhecer quem você realmente é. E esse movimento pode assustá-lo profundamente, porque conhecer verdadeiramente alguém significa permitir também ser conhecido. Então a sombra começa a despertar. Medos antigos, feridas de rejeição, necessidade de controle, memórias emocionais que ele acreditava ter superado. Tudo começa a emergir justamente porque a conexão possui importância suficiente para ameaçar suas defesas. E talvez seja esse um dos sinais mais incompreendidos. Quando uma pessoa realmente importante se aproxima, você nem sempre sente apenas paz. Às vezes sente exposição, porque certas conexões não chegam apenas para oferecer conforto. Elas chegam trazendo um espelho. E no reflexo desse espelho, tanto ele quanto você começam a enxergar partes de si mesmos que permaneceram escondidas durante anos. É nesse ponto que algo ainda mais estranho acontece, porque quando o homem percebe que você está despertando regiões que ele não consegue controlar, sua primeira reação talvez não seja aproximar-se ainda mais. Pode ser exatamente o contrário. Ele pode se afastar. E aquilo que parece ausência pode ser o início de uma batalha psicológica muito mais profunda do que suas palavras jamais revelariam. Quando um homem se afasta justamente depois de uma aproximação emocional intensa, é tentador interpretar seu silêncio de apenas duas maneiras. Ou ele perdeu o interesse, ou está tentando provocar uma reação. Mas existe uma terceira possibilidade, muito mais complexa. Às vezes, ele está tentando recuperar o controle sobre si mesmo. Isso não significa que toda distância esconda sentimentos profundos. Um homem desinteressado também pode simplesmente desaparecer. A diferença está no padrão que acompanha essa distância, aquilo que ele faz antes de recuar, aquilo que continua escapando enquanto está distante e, principalmente, aquilo que muda quando percebe que pode realmente perder a conexão. Porque o homem afetado profundamente nem sempre desaparece emocionalmente quando desaparece fisicamente. Às vezes acontece o contrário. A ausência aumenta aquilo que ele estava tentando diminuir. Ele volta mentalmente para conversas antigas. Recorda uma expressão sua. Repassa um momento aparentemente insignificante.
Talvez abra uma conversa e não escreva. Talvez procure informações sobre você sem querer admitir para si mesmo porque está procurando. E existe uma razão psicológica para isso. Enquanto você estava diante dele, ele conseguia reagir. Quando você não está, ele precisa sentir. Essa diferença é enorme. Na presença, existem distrações, palavras, humor, sedução, postura, movimento. Na ausência, resta o mundo interior. E é nesse mundo que aquilo que foi reprimido começa a ganhar voz. Jung compreendia que a sombra não desaparece quando é ignorada. Quanto mais uma parte da personalidade é rejeitada, mais tende a operar fora da consciência. Um homem que passou anos dizendo a si mesmo que não precisa de ninguém pode carregar justamente uma necessidade profunda de intimidade em sua sombra. Ele não a reconhece. Talvez até despreze homens que parecem emocionalmente dependentes. Constrói uma identidade baseada em autonomia. Então conhece alguém que desperta nele desejo de proximidade. De repente, o problema não é você. O problema é aquilo que ele se torna perto de você. Mais sensível, mais atento, mais exposto. Ele começa a notar seu próprio desejo de ser compreendido. E isso pode confrontar tudo aquilo que acredita sobre si mesmo. Por isso surge a contradição. Ele quer aproximar-se, mas teme depender. Quer saber o que você sente, mas teme que a resposta torne tudo real. Quer mostrar interesse, mas imediatamente regula o quanto demonstrou. Em determinados momentos pode até parecer mais frio justamente depois de ter sido mais vulnerável. Talvez vocês tenham uma conversa profunda. Ele conte algo que normalmente não conta. Por alguns minutos, a armadura desaparece. Você percebe um homem diferente daquele personagem controlado que ele costuma apresentar. Então, no dia seguinte, algo muda. As mensagens ficam menores. O tom se torna casual. Ele parece ter reconstruído a parede. Por quê? Porque depois da vulnerabilidade pode surgir aquilo que poderíamos chamar de ressaca emocional. Ele percebe. Ela viu demais. Não necessariamente algum segredo específico. Ela viu sua necessidade, sua ternura, seu medo, a parte dele que não está perfeitamente no controle. E o ego corre para restaurar a imagem conhecida. Mas aquilo que foi revelado não pode ser completamente desfeito. Você viu. Ele sabe que você viu. E silenciosamente isso altera o vínculo. É aqui que a conexão começa a tocar algo maior do que atração. Porque atração física pode existir sem transformação. Uma pessoa pode desejar intensamente outra e continuar exatamente igual. Mas existem encontros que reorganizam a percepção. Depois deles, algo que antes parecia suficiente já não satisfaz. Ele pode continuar saindo com outras pessoas. Pode tentar voltar ao estilo emocional antigo. Pode até acreditar que conseguiu. Mas percebe diferenças. Uma conversa parece superficial demais. Uma aproximação física não produz a mesma sensação de intimidade. Uma mulher pode ser extremamente atraente e ainda assim não tocar aquela região específica que você tocou. Então surge um fenômeno psicológico perigoso e revelador: a comparação. Ele começa a procurar, sem perceber, elementos seus em outras pessoas. Não necessariamente seu rosto. Talvez sua maneira de escutar, sua inteligência emocional, seu silêncio. A sensação de que perto de você ele não precisava representar o tempo inteiro. É nesse momento que a anima projetada começa a adquirir uma forma particular. Você deixa de ser simplesmente uma mulher interessante. Torna-se associada a um estado emocional. E seres humanos se ligam profundamente não apenas às pessoas, mas àquilo que conseguem sentir na presença delas. Talvez ele se sentisse mais vivo, talvez mais compreendido, talvez inquietantemente verdadeiro. E então a ausência não remove apenas uma pessoa, remove acesso àquele estado. Por isso alguns homens só compreendem a profundidade de uma conexão quando existe distância suficiente para compararem quem eram antes, durante e depois dela. Mas existe algo acontecendo também dentro de você, porque se essa conexão possui uma função transformadora, ela não estará revelando apenas a sombra dele, também tocará a sua. Talvez o silêncio dele desperte seu medo de abandono. Talvez você comece a querer respostas imediatas. Seu impulso pode ser aproximar-se ainda mais para aliviar a ansiedade. E aqui aparece uma escolha decisiva.
Você pode interpretar cada movimento dele como um sinal e abandonar sua própria percepção, ou pode observar aquilo que a conexão está revelando sobre os dois. Essa mulher mais consciente não precisa fingir indiferença. Também não precisa correr atrás daquilo que ainda não possui forma. Ela observa. Porque aprendeu algo fundamental. Sentimento e capacidade relacional são coisas diferentes. Um homem pode sentir profundamente e ainda não possuir maturidade para sustentar aquilo que sente. Pode pensar em você todos os dias e continuar incapaz de conversar com honestidade. Pode sentir ciúme, saudade, desejo, medo de perder e ainda assim permanecer preso às próprias defesas. Portanto, o sinal não é simplesmente ele voltou. A pergunta mais importante é: como ele voltou? Voltou buscando apenas a confirmação de que ainda possui acesso a você? Ou existe alguma mudança, mais presença, mais clareza, mais coragem para permanecer depois que a emoção aparece? Porque uma conexão destinada no sentido psicológico não deveria ser confundida com uma repetição infinita da mesma ferida. Se o encontro possui uma função profunda, alguma coisa precisa começar a evoluir. Nele, em você, ou em ambos. E quando essa evolução começa, as coincidências externas tornam-se curiosamente menos importantes. Você já não precisa procurar números, horários ou mensagens escondidas no universo. Algo mais convincente começa a acontecer. Sua vida interna começa a reorganizar-se. Velhos padrões perdem força. Certas pessoas desaparecem naturalmente. Situações que mantinham você emocionalmente presa começam a terminar. É como se uma antiga estrutura estivesse sendo desmontada. E talvez seja exatamente esse o próximo sinal. Antes que uma conexão verdadeiramente diferente possa ocupar espaço, aquilo que pertence à versão anterior de você frequentemente começa a sair, não como punição, como preparação. E quando várias portas parecem fechar ao mesmo tempo, talvez a pergunta mais importante não seja por que estou perdendo tudo isso? Talvez seja: o que dentro de mim está ficando pronto para reconhecer algo que antes eu teria confundido com qualquer outra coisa? Há uma fase estranha que antecede algumas das conexões mais transformadoras. Aquilo que costumava preencher sua vida começa a perder significado antes que algo novo tenha aparecido para ocupar seu lugar. É um intervalo psicológico. Você já não pertence completamente à antiga versão de si mesma, mas ainda não consegue enxergar aquilo que está surgindo. E esse intervalo pode ser confundido com solidão. Talvez pessoas se afastem. Talvez uma relação que parecia impossível de abandonar finalmente perca seu poder. Talvez você acorde um dia e perceba que já não sente necessidade de convencer alguém a ficar. Nada dramático aconteceu. Apenas terminou dentro de você antes de terminar completamente fora. Para Jung, momentos assim poderiam ser compreendidos como parte do processo de individuação. A personalidade começa a retirar energia de identidades, projeções e padrões que já não correspondem ao caminho psicológico que está emergindo. É como se o inconsciente dissesse: você não pode entrar no próximo capítulo carregando todas as personagens do anterior. E isso também pode estar acontecendo com ele. Talvez, antes de encontrar você, um homem comece a experimentar um desconforto que não sabe nomear. Sua vida parece funcionar, mas já não o satisfaz da mesma maneira. Ele consegue atenção, mas sente falta de intimidade. Consegue companhia, mas continua emocionalmente sozinho. Pode conversar com muitas pessoas e ainda sentir que ninguém realmente o alcança. O problema é que ele talvez não saiba que está procurando profundidade. Ele apenas sabe que alguma coisa está faltando. É assim que o inconsciente frequentemente trabalha. Primeiro cria inquietação, depois revela o significado. E quando vocês se encontram, talvez algo nele reconheça rapidamente aquilo que sua mente consciente ainda levará tempo para compreender. Por isso, existe aquela sensação estranha de familiaridade, não necessariamente uma certeza explosiva. Às vezes é algo muito mais silencioso. Ele presta atenção. Observa você quando acredita que você não percebe. Fica curioso sobre detalhes que normalmente ignoraria. Existe uma qualidade diferente em sua atenção. Porque o reconhecimento psicológico raramente começa com a frase: esta é a pessoa. Começa com uma pergunta:
Por que essa pessoa está me afetando dessa maneira? Essa pergunta pode acompanhá-lo por muito tempo, especialmente se você não corresponde aos padrões que normalmente despertavam seu interesse. Talvez você não seja o tipo que ele dizia procurar. Talvez a situação seja inconveniente. Talvez o momento pareça errado. E ainda assim, algo continua puxando sua atenção de volta. Aqui aparece um elemento profundamente junguiano. O ego possui preferências, mas o inconsciente possui necessidades. O ego escolhe aquilo que combina com sua identidade conhecida. O inconsciente frequentemente se interessa por aquilo que pode ampliar essa identidade. É por isso que certas pessoas entram em nossa vida e parecem desorganizar nossas certezas. Elas carregam qualidades que reprimimos. Um homem excessivamente racional pode sentir-se fascinado por uma mulher emocionalmente intuitiva. Um homem acostumado a dominar conversas pode sentir-se estranhamente atraído por uma mulher que não precisa disputar sua atenção. Um homem que sempre foi valorizado por status, aparência ou competência pode ser profundamente afetado por alguém que percebe aquilo que existe por baixo dessas coisas. Ela não fica hipnotizada pelo personagem, ela percebe o homem. E isso pode ser simultaneamente aquilo que ele mais deseja e aquilo que mais teme. Porque ser admirado é seguro, ser conhecido não é. A admiração alimenta a persona. O reconhecimento atravessa a persona. E quando você atravessa essa superfície, ele pode sentir que existe menos espaço para esconder-se. Então surgem comportamentos contraditórios. Ele pode testar a conexão sem perceber que está testando. Conta algo pequeno e observa sua reação. Mostra uma insegurança de maneira indireta. Faz uma brincadeira contendo uma verdade. Talvez mencione alguma experiência dolorosa e rapidamente mude de assunto. Ele está verificando. É seguro existir aqui sem minha armadura? Isso não acontece necessariamente de forma consciente. Grande parte da intimidade é construída através desses pequenos movimentos. Uma pessoa oferece alguns centímetros de vulnerabilidade. Observa o que acontece. Se encontra julgamento, fecha-se. Se encontra invasão, fecha-se. Mas se encontra presença sem pressão, algo relaxa. E então oferece um pouco mais. É assim que uma conexão que parecia apenas atração começa a adquirir profundidade emocional. Mas existe outro sinal ainda mais revelador. Você também começa a sentir menos necessidade de performar. Não precisa parecer mais interessante do que é. Não sente aquela compulsão constante de encontrar a frase perfeita. Os silêncios deixam de significar fracasso. Você consegue simplesmente estar, e isso pode ser desconcertante se passou anos associando atração à atenção. Talvez até pense, por que isso parece tão diferente? Porque o sistema emocional reconhece padrões antes da mente. Se você estava acostumada a relações imprevisíveis, estabilidade pode inicialmente parecer ausência de química. Seu corpo aprendeu que amor significa antecipação, dúvida e alívio. Agora surge alguém cuja presença não ativa exatamente a mesma tempestade. E uma parte sua talvez queira fugir justamente porque não reconhece aquela paz. É aqui que a conexão destinada exige discernimento. Nem toda calma significa compatibilidade, nem toda intensidade significa trauma, mas observe o movimento. Você está se tornando mais verdadeira ou mais ansiosa, mais presente ou mais obcecada, mais capaz de enxergar a pessoa real ou mais dependente da fantasia. Uma conexão profunda pode mexer com feridas, sim, mas ela também aumenta a consciência. Você começa a perceber seus próprios mecanismos enquanto eles acontecem. Ele começa a perceber os dele. Essa é uma diferença fundamental. Na repetição inconsciente, duas pessoas representam o mesmo drama infinitamente. Na transformação, em algum momento alguém enxerga o drama. E quando ele percebe seu próprio padrão de aproximação e fuga, algo pode mudar. Talvez pela primeira vez ele entenda que não está recuando porque sente pouco. Está recuando porque sentir muito ameaça sua estrutura de controle. Essa percepção é dolorosa. Porque agora ele já não pode culpar apenas circunstâncias, timing ou você. Precisa olhar para si mesmo. Precisa confrontar a sombra. E a sombra pode carregar uma história inteira. Talvez tenha aprendido cedo que demonstrar necessidade traz rejeição. Talvez tenha sido abandonado depois de confiar.
Talvez tenha crescido observando homens emocionalmente fechados e confundido repressão com força. Então você aparece e desperta justamente aquilo que ele passou anos tentando não precisar. O conflito deixa de ser "eu gosto dela" e se torna "quem preciso me tornar para conseguir viver aquilo que sinto?" Essa pergunta marca uma fronteira. Porque a partir daqui sentimento sozinho já não basta. Se essa conexão realmente possui um significado profundo, ela terá de sair do mundo das projeções e começar a produzir movimento na realidade. E é justamente aí que os sinais mais confiáveis começam a aparecer. Não no que ele sente quando está sozinho, mas no que ele finalmente decide fazer com aquilo que sente. Existe um ponto em que o inconsciente já revelou demais para que o homem consiga continuar fingindo que nada está acontecendo. Ele pode ainda não possuir todas as palavras, pode continuar sentindo medo, pode até desejar recuperar a simplicidade emocional que existia antes de conhecer você. Mas alguma coisa mudou de lugar, e agora a questão já não é apenas o que ele sente, é o que fará com aquilo que sente. Essa é uma passagem decisiva, porque até aqui ele podia viver a conexão dentro da própria mente. Pensar em você sem dizer, sentir sua ausência sem admitir, observar sem se aproximar, comparar outras pessoas com você sem reconhecer que estava comparando. Mas chega um momento em que a realidade começa a ameaçar aquilo que ele imaginava estar sob controle. Você continua vivendo. Talvez fique mais silenciosa. Talvez pare de oferecer a mesma disponibilidade. Talvez sua atenção deixe de girar ao redor da ambiguidade dele. E então acontece algo que ele não esperava. A possibilidade de perder você deixa de ser abstrata. Torna-se concreta. É nesse momento que certos sentimentos reprimidos ganham uma intensidade diferente. Enquanto você estava sempre emocionalmente acessível, ele podia acreditar que tinha tempo. Tempo para compreender. Tempo para decidir. Tempo para vencer o próprio medo. Sua presença funcionava quase como uma garantia inconsciente. Mas quando essa garantia desaparece, ele encontra algo que vinha evitando, a consequência da própria passividade. E isso pode atingir profundamente o ego masculino, não apenas porque outro homem pode entrar em sua vida, mas porque ele percebe que sua indecisão não congelou você no lugar. Você continuou mudando. Esse reconhecimento pode produzir inquietação, ciúme, curiosidade e até uma urgência inesperada. Mas novamente é necessário distinguir ego de vínculo. Um homem pode reagir intensamente à perda de acesso sem estar preparado para amar. Pode voltar apenas porque sente que está perdendo o controle. Pode procurar você para verificar se ainda consegue provocar a mesma resposta. Por isso, o verdadeiro sinal não é simplesmente o retorno, é a qualidade psicológica do retorno. Ele volta diferente? Existe mais verdade em sua maneira de falar? Ele começa a assumir aquilo que antes escondia? Consegue permanecer presente depois de demonstrar vulnerabilidade? Ou reaparece apenas até sentir que recuperou sua atenção e então desaparece novamente? Essa diferença revela quase tudo, porque uma conexão transformadora não elimina o medo. Ela começa a tornar o medo insuficiente como desculpa. O homem pode continuar assustado, mas alguma coisa nele percebe que permanecer protegido também possui um preço. E talvez, pela primeira vez, esse preço pareça maior do que o risco de se abrir. É aqui que a sombra deixa de ser apenas um inimigo. Quando ele começa a enxergá-la, ela se torna informação. Ele percebe que sua necessidade compulsiva de distância não significava necessariamente liberdade, talvez fosse defesa. Percebe que sua frieza depois da intimidade não significava ausência de sentimento. Talvez fosse medo de exposição. Percebe que sua tendência de escolher relações superficiais não significava que profundidade não lhe interessava. Talvez significasse justamente que profundidade o assustava. Essa descoberta pode reorganizar sua identidade, porque agora ele precisa confrontar uma pergunta desconfortável. Quantas coisas importantes perdi tentando nunca parecer vulnerável? E você talvez seja a primeira pessoa diante de quem essa pergunta se torna impossível de evitar. É por isso que algumas conexões parecem chegar no momento exato. Não porque duas pessoas tenham sido magicamente poupadas de todas as dificuldades até aquele instante,
mas porque chegam quando determinados mecanismos internos já estão suficientemente frágeis para serem questionados. Talvez anos antes ele tivesse encontrado você e simplesmente fugido. Talvez você, anos antes, tivesse perseguido sua fuga e transformado tudo em mais uma relação ansiosa. Mas agora algo está diferente. Você consegue observar sem se abandonar. Ele começa a sentir sem conseguir fugir tão facilmente de si mesmo. Duas estruturas antigas estão enfraquecendo ao mesmo tempo. Isso cria uma possibilidade, não uma garantia, uma possibilidade. E essa distinção é essencial quando falamos de destino através de uma lente junguiana. O destino psicológico não remove escolha. Ele apresenta encontros que carregam significado, mas aquilo que duas pessoas farão com esse significado depende da consciência que conseguem desenvolver. Uma pessoa pode encontrar alguém capaz de despertar sua transformação e ainda escolher permanecer presa ao medo. Pode reconhecer e não agir. Pode amar e não saber construir. Pode sentir e continuar fugindo. Por isso, talvez o sinal mais confiável de uma conexão destinada não seja uma força misteriosa que mantém duas pessoas obsessivamente ligadas. Talvez seja a capacidade que o encontro possui de produzir escolhas mais conscientes. Ele começa a sair do padrão. Você também. Ele deixa de usar silêncio como proteção automática. Você deixa de usar perseguição como tentativa de segurança. Ele aprende a permanecer. Você aprende a observar a realidade em vez de alimentar apenas possibilidades. E pouco a pouco algo extraordinário acontece. A conexão fica menos dramática e mais profunda. Isso pode parecer contraditório. Estamos acostumados a imaginar conexões destinadas como tempestades emocionais, uma atração irresistível, separações intensas, retornos cinematográficos, mas talvez a transformação verdadeira produza justamente o contrário. Depois que as sombras começam a ser reconhecidas, existe menos necessidade de criar caos para sentir intensidade. A relação começa a respirar, a conversa se torna mais honesta. Os silêncios já não carregam a mesma ameaça. Ele não precisa desaparecer toda vez que sente algo profundo. Você não precisa interpretar cada mudança de tom como abandono. A projeção começa a cair. E é nesse momento que vocês finalmente conseguem descobrir algo que antes era impossível. Quem está realmente diante de vocês? Porque até então talvez ele estivesse vendo em você a imagem inconsciente da mulher capaz de salvá-lo, compreendê-lo ou completar aquilo que faltava. E talvez você estivesse vendo nele a promessa de uma história que curaria todas as experiências anteriores. Essas imagens são poderosas, mas nenhuma pessoa real consegue carregá-las para sempre. Então vem o teste silencioso de toda conexão profunda. Quando a idealização começa a morrer, o vínculo também morre ou alguma coisa permanece. Você começa a enxergar as limitações dele. Ele percebe suas contradições. Você descobre que ele não é aquela figura perfeita criada por sua imaginação. Ele percebe que você não existe apenas para corresponder às necessidades de sua anima e ainda assim, existe curiosidade, existe cuidado, existe desejo de compreender, existe movimento em direção à realidade, em vez de fuga para a fantasia. Talvez seja aí que aquilo que chamamos de conexão destinada se torne mais verdadeiro. Não quando duas pessoas acreditam que foram feitas perfeitamente uma para a outra, mas quando conseguem deixar de ser símbolos uma para a outra e começam, finalmente, a ser seres humanos. E então resta a pergunta mais importante de todas. Se você sente que alguém está a caminho, como saber se está realmente percebendo uma transformação profunda ou apenas projetando sobre o futuro aquilo que deseja desesperadamente encontrar? A resposta não está escondida em uma coincidência. Está no último sinal. E ele é tão silencioso que muitas pessoas só conseguem reconhecê-lo depois que a conexão já começou. O último sinal não é a ansiedade de sentir que alguém está chegando. É justamente o contrário. É quando você deixa de precisar que alguém chegue para acreditar que sua vida está prestes a começar. Essa diferença parece pequena, mas psicologicamente muda tudo. Porque enquanto existe uma necessidade desesperada de encontrar a pessoa destinada, o inconsciente põe espaço demais para projetar. Qualquer coincidência parece confirmação.
Qualquer encontro intenso parece profecia. Qualquer homem misterioso pode rapidamente tornar-se a figura sobre a qual você coloca tudo aquilo que deseja viver. E então você não está enxergando uma pessoa. Está enxergando uma promessa. Jung sabia o quanto as projeções conseguem parecer reais. Quando um conteúdo inconsciente é colocado sobre alguém, aquela pessoa parece carregar uma força extraordinária. Você pensa nela constantemente. Sente que existe algo inexplicável. Pequenos acontecimentos adquirem proporções enormes. É por isso que intensidade, sozinha, nunca é prova de profundidade. Às vezes, quanto menos conhecemos alguém, mais espaço existe para imaginá-lo. Mas algo diferente acontece quando a psique começa a amadurecer. Você deixa de perguntar obsessivamente quando ele vai aparecer, será que é ele? Será que esse sinal significa que estamos destinados? E começa a perceber aquilo que está acontecendo agora. Você se torna menos fascinada pela promessa e mais capaz de reconhecer presença. Essa mudança é fundamental porque uma conexão real exige duas pessoas reais, não duas fantasias tentando completar uma a outra. E então, curiosamente, você se torna mais capaz de perceber aquele homem quando ele chega. Talvez ele não apareça da maneira como você imaginou. Talvez não corresponda ao tipo físico que você criou mentalmente. Talvez o encontro não tenha música, certeza instantânea ou uma sequência impossível de coincidências. Pode começar com uma conversa, um olhar, uma sensação inesperada de facilidade. Mas existe algo diferente. Você não sente necessidade de transformar imediatamente aquilo em destino. Consegue permitir que a conexão revele o que é. E essa capacidade de não forçar significado talvez seja justamente aquilo que permite ao significado verdadeiro aparecer. O mesmo ocorre dentro dele. Se esse homem está atravessando seu próprio processo de individuação, talvez também tenha começado a abandonar antigas projeções. Durante anos, pode ter perseguido determinado tipo de mulher porque ela alimentava sua persona. Talvez quisesse aquela que impressionava os outros, aquela que reforçava seu status, aquela que permanecia emocionalmente distante o suficiente para nunca exigir verdadeira intimidade. Então algo muda. Ele começa a perceber que conquistar não é o mesmo que conectar. E quando encontra você, a atração pode possuir uma qualidade que ele não reconhece imediatamente. Não é apenas, eu quero essa mulher. Existe outra pergunta escondida. Por que consigo ser diferente perto dela? Talvez fale mais honestamente. Talvez sinta vontade de contar algo que normalmente esconderia. Talvez sua presença desperte simultaneamente paz e medo. Paz porque existe reconhecimento. Medo porque reconhecimento implica exposição. É aqui que todas as peças começam a se encontrar. A anima, a sombra, a projeção, o ego, o inconsciente. Tudo aquilo que parecia teoria torna-se uma experiência profundamente humana. Ele quer aproximar-se porque algo nele reconhece possibilidade de intimidade. Recua porque sua sombra associa intimidade a perigo. Pensa em você porque a conexão ativou conteúdos que não desaparecem simplesmente com distância. Tenta racionalizar porque o ego precisa recuperar uma sensação de controle. E quando finalmente percebe que fugir não está eliminando o sentimento, chega diante de uma escolha. Continuar repetindo aquilo que sempre fez ou atravessar o medo. É nesse ponto que o comportamento começa a revelar aquilo que palavras ainda não conseguem expressar. Ele não apenas retorna, ele permanece um pouco mais. Não apenas pergunta sobre você, começa a permitir que você pergunte sobre ele. Não apenas demonstra desejo, demonstra curiosidade pela sua realidade. Não quer somente saber se ainda possui espaço em sua mente. Começa a criar espaço para você na vida dele. E essa diferença é enorme, porque aquilo que é apenas projeção deseja possuir a sensação. Aquilo que começa a tornar-se vínculo deseja conhecer a pessoa. Talvez esse seja um dos sinais mais profundos de todos. A conexão deixa de existir somente na imaginação e começa a suportar realidade. Imperfeições, limites, diferenças, conversas desconfortáveis, momentos em que nenhum dos dois corresponde perfeitamente à expectativa do outro. E ainda existe movimento, não compulsão, movimento. Duas pessoas começam a caminhar uma em direção à outra sem precisar abandonar a si mesmas.
É aqui que a ideia de destino adquire um significado mais maduro. Talvez destino não seja uma força que escolhe alguém por você. Talvez seja o nome que damos àqueles encontros que chegam em um ponto tão específico de nossa transformação que parecem unir aquilo que estava acontecendo dentro de nós com aquilo que começa a acontecer fora. Jung chamou atenção para a sincronicidade justamente porque alguns acontecimentos parecem possuir significado sem que possamos reduzi-los a uma simples cadeia de causa e efeito. Mas significado não é garantia. Uma coincidência pode abrir uma porta. Você ainda precisa atravessá-la. Uma pessoa pode despertar sua alma. Ela ainda precisa escolher permanecer. Um homem pode sentir profundamente. Ainda precisa transformar sentimento em presença. E você também precisa distinguir aquilo que deseja acreditar daquilo que realmente está diante dos seus olhos. Por isso, se ultimamente existe uma sensação de que alguma coisa está mudando, observe menos os sinais externos e mais as transformações silenciosas. Você está deixando antigas relações para trás sem o mesmo sofrimento? Aquilo que antes parecia atraente já não possui o mesmo poder? Você sente menos necessidade de perseguir e mais capacidade de reconhecer? Existe uma estranha abertura onde antes existia ansiedade. Talvez não seja prova de que uma pessoa específica esteja inevitavelmente caminhando em sua direção. Pode ser algo ainda mais importante. Você está se tornando capaz de reconhecer uma conexão diferente quando ela aparecer. E talvez em algum lugar, outra pessoa esteja atravessando um processo semelhante. Um homem percebendo que suas defesas já não lhe oferecem a mesma segurança, percebendo que superficialidade não elimina a solidão, percebendo que controle não é o mesmo que paz, percebendo que ser desejado por muitas pessoas não substitui a experiência rara de ser verdadeiramente conhecido por uma. Então os caminhos se cruzam, e talvez nenhum dos dois compreenda imediatamente o significado daquele encontro. Mas algo começa. Não uma certeza, um reconhecimento. Não uma obsessão, uma profundidade crescente. Não a sensação de finalmente possuir alguém, mas a estranha experiência de encontrar uma pessoa diante de quem partes escondidas começam a emergir. Esse talvez seja o coração de uma conexão destinada. Ela não vem apenas confirmar aquilo que você já acredita sobre o amor. Ela modifica sua compreensão do amor. Não vem apenas satisfazer o ego. Confronta a sombra. Não vem apenas completar uma fantasia, desmonta projeções até que duas pessoas reais possam finalmente se enxergar. E se essa pessoa estiver realmente a caminho, talvez você não precise procurá-la desesperadamente, porque a transformação que permitirá reconhecê-la pode já ter começado. E quando o encontro acontecer, o sinal mais profundo talvez não seja sentir que finalmente encontrou alguém que faltava. Será olhar para aquela pessoa e perceber, silenciosamente, que tudo aquilo que estava mudando dentro de você agora começa a fazer sentido.